Como ensinar sobre dízimos e ofertas para as crianças. Se você quiser saber, continue assistindo este vídeo. Oi pessoal, eu sou Tatiane Soares, sou pedagoga e vim aqui hoje neste vídeo trazer para vocês ideias para uma aula sobre dízimos e ofertas para as crianças. Eu vou compartilhar com vocês uma aula que eu vou estar aplicando com as crianças da igreja ao qual eu frequento. Vou trazer também várias ideias que vocês podem aplicar na aula de vocês, independente se o tema é esse, se é algum outro tema, que vai dar direção aí para sua aula com as crianças na igreja. Eu começo colocando este cartaz aqui, que tem tudo que a gente vai fazer no decorrer da nossa aula. Eu deixo na parede para que as crianças possam visualizarem. Isso daqui ajuda as crianças a diminuírem assim a sua ansiedade de quando vamos fazer isso ou aquilo durante a aula. Então elas vão sabendo aqui a sequência. Aqui para quem já sabe ler e as imagens aqui, ó, representando o que nós vamos fazer, que vai ajudar as crianças que não sabem ler a entender também a sequência da nossa aula. Gente, e quem ficar até o final do vídeo vai ter uma surpresa para vocês, então continue assistindo esse vídeo. Vou explicar cada um desses tópicos para vocês. Esse cartaz, ele não serve somente para as crianças, ele serve também para quem está dando aula para as crianças, para saber ali a sequência do que vai ser dado, porque eu coloquei aqui atrás de mim para vocês conseguirem visualizar, porém o ideal é que quando vocês colarem na sala de vocês estejam à sua frente, né? Uma parede à sua frente, porque assim você consegue visualizar também, não precisa ficar virando para olhar, tá? Mas aqui para vocês verem eu vou deixar aqui atrás de mim. Eu também faço essas fichas aqui, que é praticamente isso daqui, só que mais explicativo. Isso é para mim, ó. Então tem, ó, a direção da classinha, que é tudo isso que eu vou fazer com alguns detalhes. E aí tem, ó, recepção, o que eu vou fazer nessa recepção? Pedidos de oração, que é na parte de oração. Quebra-gelo, então tem aqui, ó, tudo que eu vou fazer, porque daí eu posso ficar acompanhando aqui, isso daqui me facilita também na minha aula. Nessa aula que a gente vai falar sobre dízimos e a oferta, a gente vai falar sobre semente, sobre lançar semente, né? Se você quer aquilo que você plantar é aquilo que você vai colher, né? E aí tem um grito de guerra nessa recepção. Então as crianças entram, quando as crianças entrarem, você treina com ela o grito de guerra, que é: a oferta é uma semente que dá? E as crianças têm que responder: frutos! Esse seria a nossa recepção. Você faz uma oração inicial, só que você já pergunta se na sala tem algum visitante, né? Porque se tiver algum visitante, você já ora ali por eles também, pelos visitantes. Mas você pergunta para elas se elas têm algum pedido de oração. Se for muitos pedidos, você pode estar anotando e aí você vai orando com as crianças sobre aqueles pedidos de oração. Nesta aula, o quebra-gelo a gente tem que colocar uma mesa com doces e etiquetas de preço, e cada uma deve custar menos de R$10. Você vai dar notas falsas para as crianças, né? Só de brinquedo aqui, ó. Você vai dar notas falsas para elas e você vai... Aí ao lado da mesa você vai colocar algum pote. E aí do lado da mesa você vai colocar algum pote escrito oferta. Eu coloquei aqui, ofertar aqui saquinhos de doce, que vai estar lá o valor menos de R$10. Você vai pedir para as crianças virem comprar. E você vai observar se alguma delas vai colocar esse dinheirinho na oferta. Se ninguém colocar, claro, você vai combinar antes com uma das crianças e vai falar para ela que ela vai ofertar primeiro para depois comprar lá o doce dela. Aí você encerra esse quebra-gelo explicando para as crianças que a gente tem que priorizar primeiro a Deus. Que primeiro a gente oferta, né? A gente dá nossos dízimos e nossas ofertas e depois a gente, com o restante do dinheiro, a gente compra aquilo que a gente tem interesse. Vocês escolhem os louvores que as crianças de vocês estão acostumadas, tá? E aí você canta, dança ali com eles. Na oferta, nós vamos ler, nessa história, vamos ler Miqueias 3:10. Lá fala sobre roubar a Deus. E você vai explicar para as crianças
perguntar para elas: será que é possível me roubar a Deus? E aí você vai ler o versículo com elas e vai falar que sim, quando a gente não oferta, a gente não dizima na casa de Deus, a gente está roubando a Deus. E aí vocês explicam para ela aí o versículo, tá? E a gente fala sobre a obediência em ofertar e a obediência em dizimar. Um princípio que a gente trabalha com um princípio, que é esse daqui, ó. A oferta é uma semente que dá fruto. Esse é o princípio. E esse daqui é o versículo. Não se engane. Tudo o que uma pessoa plantar é isso mesmo que ela colherá. Gálatas 6:7. Esse é o versículo e o princípio que a gente ensina para as crianças. E depois a gente vai falar para elas, fazer alguma brincadeira para elas decorarem esse versículo e esse princípio. Como seria essa brincadeira? Eu trouxe para eles aqui, mas vocês podem usar o que vocês quiserem, né? Na aula que eu vou dar, eles sugerem uma cartola, mas eu não tinha cartola. E aí eu peguei essa coroa. A criança que tiver essa coroa, ela vai pedir para as outras crianças falarem alguma coisa que eles têm que fazer falando o versículo ou falando o princípio, né? Então, como que seria essa técnica? É como você vai fazer para explicar todo esse versículo. Então, você vai pensar em algo para introduzir a sua aula. Para essa aula, eu pensei em falar assim: a macieira dá o quê? A laranjeira dá o quê? E a bananeira dá o quê? Porque a gente planta é aquilo que a gente colhe. Então, a macieira, ela vai dar maçã, ela não dá outra coisa. Então, no caso, foi o cartaz escrito o versículo e o princípio. Mas vocês poderiam fazer uma árvore escrito o princípio e o versículo, uma fruta escrito o versículo e o princípio. Esse será o seu recurso. Você vai olhar para esse versículo e ver se tem alguma palavra que você precisa explicar para as crianças, que as crianças não entendam. Explicar o que esse versículo está dizendo. E essa aplicação, ela serve para a criança salva, mas você tem que pensar na criança não salva. Então, como que a gente vai falar sobre plantar e colher para essas duas crianças? Para as crianças salvas, a gente vai falar e explicar, né? Que realmente o que a gente planta, a gente colhe. Aí você acrescenta para as crianças não salva, que é, se você ainda não conhece a Deus, se você está conhecendo a Deus hoje, você precisa entender também isso da mesma maneira que qualquer outra pessoa, que isso serve para todo mundo. R é de repetição, que é a brincadeira que você pode escolher uma criança e pedir para ela falar como que eles vão fazer a decoração desse versículo, tá? A palavra você vai contar, vai pedir para as crianças lerem lá o versículo. É interessante, antes de você contar a história, você fazer uma motivação. Então você pode perguntar para as crianças como motivação: quem gosta de dinheiro? Para que serve o dinheiro, né? O que você faria se você tivesse muito dinheiro agora aqui na sua mão? Seria uma motivação. Aí vocês vão ativar o conhecimento das crianças sobre o assunto. Então vocês perguntam: Vocês sabem o que é dízimo? Vocês sabem o que é oferta? Para saber que as crianças sabem sobre o tema. E aí a gente vai fazer previsões, que é ver o que as crianças já acham que vai acontecer naquela história. Então hoje a gente vai contar a história de Salomão. O que vocês acham que eu vou falar sobre Salomão? E aí eles vão imaginando, né? Até eles vão trazer os conhecimentos que eles já têm sobre as histórias de Salomão. Então, aí seria interessante vocês fazerem isso e depois que vocês voltem, depois que vocês contarem a história, vocês voltam e falam: vamos ver se era aquilo que a gente imaginava que a gente ia falar, é esse tema. Vocês voltam com eles, tá? A história que a gente vai ler é de Salomão, que está em 1 Crônicas 29:23, 2 Crônicas 9:22 e 1 Reis 8:63. Crônicas fala, então os dois versículos de Crônicas fala sobre Salomão, que Salomão ele era rico, que ele tinha muito dinheiro, né? E em 1 Reis 8:63, eu vou ler um pedacinho para vocês, lê o 62 e o 63, que fala assim: Então o rei Salomão e todo Israel ofereceram sacrifícios ao Senhor. Ele ofereceu em sacrifício de comunhão ao Senhor 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todos os israelitas fizeram a dedicação do templo ao Senhor. Então olha só a quantidade de animais que ele ofereceu: 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Aí você pode falar para as crianças: Vocês conseguem imaginar isso tudo de... Vamos imaginar que fossem pessoas. Se
será que caberia aqui na nossa igreja tudo isso de pessoas? A gente não consegue nem imaginar essa quantidade, né? De tão grande que é. E foi o que ele ofertou ao Senhor. E ele era um homem rico. Muitas vezes, a gente não é rico. Pode ser que você não seja rico. Mas ele deu aquilo que dava para ele dar. Então a gente tem que dar aquilo que a gente pode dar, né? De acordo com as nossas condições. Aí você pode estar falando isso para as crianças. A aplicação, aí entra também para as crianças salvas e não salvas. A explicação seria, para quem é salvo, né? Já é salvo, já é cristão. Você fala que nós precisamos ofertar e dizimar. Ponto. É isso, não tem discussão sobre o tema, né? E para quem não é cristão, você fala, você também tem que aprender que isso é um mandamento do Senhor para todos nós, que isso é bom, que isso nos abençoa, que isso é importante, né? Fazem o apelo ali para as crianças, né? Vamos orar para Deus, para a gente ser abençoado, para a gente possa estar sempre trazendo o nosso dízimo, nossa oferta na casa do Senhor. Quem gostaria de estar sempre trazendo o dízimo e oferta na casa do Senhor? Que seria o apelo, né? E aí você faz uma oração final com eles sobre isso. Vou mostrar para vocês agora como seria aí a história que nós vamos contar também, falando sobre os frutos, né? Sobre as sementes. Eu tenho aqui, ó, uma parte de uma árvore que eu vou montar lá com as crianças. Então, a gente vai fazer, eu vou levar também para eles sementes. E essas sementinhas eu vou jogar esse TNT no chão para representar a terra. Então, eu vou jogar a sementinha e vou falar assim, o que a gente planta é o que a gente colhe, né? Vou jogar sementinhas aqui, só que eu vou jogar sementinhas de maçã. Eu vou falar, a gente plantou, aí o que acontece? A árvore, ela começa a crescer, aí eu vou montando as partes da árvore com eles. E o que acontece depois que ela cresce? Dá frutos. E o que seriam os frutos? O que Deus nos abençoaria? Seriam as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida, né? E aí que tem riqueza, prosperidade, dinheiro, só que não são só esses, a gente sabe que não são só esses, né? Mas você pode deixar alguns em brancos para as crianças completarem. O que vocês acham mais que Deus irá nos abençoar se a gente plantar no reino dele com as nossas ofertas e os nossos dízimos? Então Deus pode nos abençoar com saúde, com uma família feliz. E as crianças vão falando e você pede para ela ir anotando e vão colando isso daqui na árvore. Aí vocês vão explicar sobre dízimos e a oferta. Que a oferta a gente dá o valor que a gente quiser. E no dízimo, ele tem um valor específico. Então, por exemplo, você tem 10 notas de R$2. O que é o dízimo? É a gente dar metade? 5 e 5 para Deus e 5 para nós? Não. A gente dá 2? Não. A gente dá 1. A cada 10 notinhas você dá 1 para Deus. Eu falei que quem ficasse aqui até o final do vídeo, eu ia mostrar uma surpresa para vocês. A surpresa é toda essa aula eu vou mandar para vocês em PDF digitada. Eu vou deixar um link aqui deste vídeo para vocês terem em PDF toda essa aula, como que vocês vão fazer a história contada, enfim, todas as partes para vocês fazerem com as crianças, inclusive a atividade que eu montei e também a brincadeira final que a gente vai fazer, tá? Então, uma seria essa atividade que eu vou mostrar para vocês. Outra atividade, aí já são para as crianças maiores. Você pode pegar uma nota, por exemplo, de R$20. Como a gente vai transformar R$20 para dar em dízimo para Deus? A gente vai rasgar? Não, né? A gente vai transformar ela. Então, a gente vai pegar notas de R$2 no lugar dessa de 20. Então, a gente vai fazer uma troca. A gente vai pegar R$2 até formar R$20. Então, vamos ver. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Então, aqui tem R$20, igual esse. Então, a gente trocou. E agora, vamos ver quantas notas a gente tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Com 10 notas, a gente consegue tirar o dízimo, que a gente dá 1 para Deus e a gente fica com o restante. E aí, você pode explicar isso para as crianças maiores.
E a terceira atividade é um jogo da memória que eu vou mostrar para vocês aí e vou disponibilizar também no PDF para vocês fazerem com as crianças, que é dos frutos, né? Que é o jogo de memória normal ali, você coloca à disposição e as crianças têm que achar onde está os parzinhos. E por último, vocês oferecem um lanche para as crianças. E assim se encerra a nossa aula. E aí, gostaram da aula de hoje? Se gostaram, deixe o seu like para mim saber se você gostou. Deixa aqui nos comentários algumas ideias e sugestões que surgiram na sua mente aí no decorrer aí do vídeo, ou se você quiser fazer algum comentário sobre a aula, do que pode ser melhorado, coloque aqui para mim saber. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, com as pessoas da sua igreja, enfim, com quem dá aula para as crianças aí na igreja. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Tchau e até o próximo vídeo.